Olá, Mr. S.A. Sejam muito bem-vindos ao 7º Review do. E no review de hoje é Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness. Vamos pro vídeo. Então pessoal, eu criei uma página no Facebook, eu gostaria que vocês curtissem, para eu justamente ter um contato mais fácil com vocês, né, e poder fazer alguns posts mais rápidos, e também para vocês saberem quando vai ter vídeo novo. Geralmente vocês ficam me perguntando, então lá na página eu vou avisar tudo isso, todas essas coisas mais simples que vocês têm dúvidas. Então é isso, curtam lá a página, vai estar aí na descrição e também vai estar aparecendo aí na tela. Então é isso, vamos começar com o review. Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness é o 7º filme lançado diretamente em vídeo e é a sequência de Scooby-Doo e o Monstro do México. Foi lançado em junho de 2004 e distribuído pela Warner. Dessa vez a turma viaja para a Escócia, mais precisamente até o Castelo Blake, onde vive a prima de Daphne, chamada Shannon. A turma vai até lá para acompanhar o início dos Jogos Escoceses, porém o castelo fica localizado no promontório do Lago Ness e foi inspirado no Real Castelo de Urquhart, que também fica no mesmo local. Nesse lago existe uma lenda que persiste durante anos e que até hoje gera opiniões e debates, e diversas pessoas já até relataram terem visto o monstro, como vai explicar nossa amiga Velma. Lenda do lago. Acordem, não passa de uma farsa, não é, Velma? Bem, acredito que seja um mistério. Este monstro é diferente. Houve mais de 2.000 aparições do monstro desde 540 d.C. Já tem quase 1.500 anos. Puxa, um monstro que assusta as pessoas há mais de 1000 anos? Relaxe, Salsicha. A turma, a caminho do castelo, acaba observando algo se movendo no lago, e Fred acidentalmente acaba batendo o furgão e caindo na beira da água. Mas o que é isso? Chega mais perto. Olha pra frente, Fred. Quando eu disse mais perto, não precisava ser tão perto. A turma então conhece a prima de Daphne e Del, um hippie que é fascinado pela história de Nessie e que fielmente acredita nela. No filme, o castelo de Urquhart é interpretado como sendo o castelo dos Blake, onde existe toda uma história da família Blake envolvida, e que nunca tiveram contato com o suposto monstro, exceto Shannon, que conta para a turma que já viu e testemunhou a Nessie. Tudo começou algumas noites atrás. Eu estava sozinha em nosso cais. De repente, uma criatura enorme passou cruzando a baía e desapareceu dentro do lago. Eu a perdi de vista. A turma então conhece Fiona Pembroke e Sir Ian, ambos escritores de livros sobre o monstro, porém com opiniões completamente opostas, né? Já que Fiona acredita no monstro e Sir Ian acredita ser uma farsa. Em uma noite, Salsicha e Scooby acabam saindo à procura de comida, obviamente, e o monstro acaba os encontrando, e os persegue destruindo tudo, incluindo as arenas onde aconteceriam os Jogos Escoceses, e é a partir daí que começa o verdadeiro mistério. Turma, parece que temos outro mistério em nossas mãos. Só que ninguém foi capaz de resolver este em 1.500 anos. A turma então se separa. Fred, Velma e Daphne navegam com um barco até o Lago Ness, e Salsicha e Scooby ficam com o furgão. No lago, a turma acaba sendo atacada pelo monstro, e ele acaba destruindo o barco. Já Salsicha e Scooby acabam ficando presos em uma floresta, onde acabam sendo perseguidos pelo monstro. Mas peraí, como um monstro poderia atacar em dois lugares diferentes e praticamente ao mesmo tempo? Bom, após a turma se reunir, acabam debatendo sobre isso. Eles então decidem usar um submarino e ir até as cavernas do Lago Ness, porém, são atacados e perseguidos pelo monstro, onde o submarino acaba sendo danificado, mas conseguem chegar até a superfície sãos e salvos. Mas a turma ainda persiste em achar esse monstro, e na mesma noite ainda continuam a procura, quando são novamente atacados. Mas dessa vez, eles descobrem que o monstro era na verdade falso. Mas agora, sabem que alguém está por trás do mistério. Até porque existe mais de um monstro. Pois como eu disse, a turma foi atacada em dois lugares diferentes, né? E como isso seria possível? Então a partir daí que a turma bola o seu último plano para desmascarar definitivamente quem está por trás dessa farsa do Lago Ness. E eles conseguem. Porém, como diz a Velma, existem certos mistérios espalhados aí pelo mundo que são melhores sem nenhuma solução. Até que fiquei contente por não termos encontrado o verdadeiro monstro. Está por quê? Eu sei lá, mas alguns mistérios ficam bem melhor sem solução. Scooby-Dooby-Doo.
Bom, eis aqui um dos meus filmes favoritos de Scooby-Doo, e o motivo disso é mais do que óbvio. Esse filme ele voltou a tentar ser um pouco sombrio. Óbvio, ele tá bem menos sombrio do que Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis ou Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Mas ele tá sombrio, cara, em comparação com os anteriores que eu já fiz review aqui. Por exemplo, O Monstro do México e A Lenda do Vampiro são filmes mais claros, mais normalzinhos, mais comuns, digamos assim. E esse do Lago Ness, ele tá bem mais sombrio, não sei se vocês perceberam isso. Sem contar que a história também tá bem mais complexa do que os anteriores ali que eu citei. E sinceramente eu gostei muito desse final. Acho que não podia ser um final melhor pra esse monstro do Lago Ness, pra essa lenda existente, né? Eu acho que foi retratado perfeitamente o que eles queriam explicar com esse mistério. Óbvio que hoje em dia se sabe que a lenda do monstro do Lago Ness é falsa, né? Já tem comprovação científica pra tudo isso. Mas eu acho que um desenho como o Scooby-Doo não iria estragar essa lenda, né? E em nenhum momento isso acontece. Em nenhum momento eles tentam estragar a história do Lago Ness. Tudo bem, eu não gostei muito da família Blake estar envolvida com o castelo e etc, porque a história do castelo original já por si é muito interessante, mas tudo bem, né, adaptação. O mistério e etc eu gostei bastante, foi até que bem complexo e contadinho, não ficou faltando nada, na minha opinião. Uma coisa que dá pra notar nesse filme e que é particularmente nova, eu pelo menos não lembro de ter visto isso antes nos filmes de Scooby-Doo, é a questão do monstro ser um personagem em 3D, né? Misturando 3D com o 2D do próprio desenho. Isso é algo que muita gente gosta e muita gente não gosta, né? Mas eu acredito que a movimentação do monstro do Lago Ness deva ser bem complicada fazer quadro a quadro, como as animações são feitas. Então, acredito que seja por esse motivo que fizeram ele em 3D. E isso segue por vários filmes do Scooby-Doo. Se eu não me engano, grande parte dos filmes agora vão ter esse lance do 3D misturado com 2D, né? Que não é só Scooby-Doo que faz isso, muitos desenhos já fizeram isso, tanto do Hanna-Barbera quanto qualquer outro. E acho que vocês provavelmente já assistiram algum filme de misturasse 2D com 3D e ficassem se perguntando, nossa, por que é isso? Bom, basicamente é por esse motivo, né? De ser difícil fazer a movimentação de alguns personagens e de algumas coisas. Mas em si tá bem bonito a animação, o próprio 3D do monstro, e não tem muito do que reclamar. Os cenários de fundo, pelo fato do filme ser um pouco mais sombrio, né? Fica bem bonito porque o filme se passa mais... grande parte do filme se passa de noite, então a iluminação, por exemplo, fica bem mais bonita. Até mesmo quando o monstro aparece, mesmo sendo em 3D, fica bem bonito mesmo. A dublagem não tem muito do que reclamar, tá bem padrão, tá bem ótimo, até porque eles não exploraram nenhum tipo de sotaque escocês, como foi, por exemplo, o sotaque espanhol do filme de Scooby-Doo e o Monstro do México. Eles não exploraram nada disso, então tá ótimo, tá normal, não tem do que reclamar, como sempre. Enfim, eu gostei muito da resolução do mistério, foi uma das coisas que eu mais achei positiva nesse filme, como eu disse, eu simplesmente amei o final desse filme. Creio que de todos os filmes que eu analisei por enquanto, esse seja um dos finais que eu mais gostei. Não que seja o melhor, mas foi o que eu mais gostei por enquanto, né? A trilha sonora tá aí na descrição pra vocês ouvirem, ela é ótima, não fica faltando em nada, combina bastante com o clima do filme. E a conclusão é que diferente dos outros filmes que eu acabei de citar, os dois últimos pelo menos, esse é um daqueles filmes que entra pra lista dos favoritos das pessoas, pelo menos das que são fãs de Scooby-Doo, né? Principalmente se gostarem um pouco do filme mais sombrio, né? Como por exemplo eu gosto dos filmes um pouco mais sombrios, embora não sejam todos que aderem essa ideia, né? Mas esse filme aderiu isso, pelo menos combinou bastante, né? Não, como eu disse, não supera os filmes de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis ou o Fantasma da Bruxa, mas é um ótimo filme, não tenho como negar isso, e tá na lista de um dos meus favoritos com toda certeza. Mas e vocês, gostaram desse filme? Acreditam no Monstro do Lago Ness? Deixem suas opiniões a respeito do filme e a respeito do vídeo também, né? Muito obrigado pelo apoio e é isso. Até logo!